Quando eu terminar a ministração, você pode me ligar no 986 02 2369. 986 02 2369, tá bom? Então, o tema é: hoje estarás comigo no paraíso. Então, diz assim, 23:39. Um dos malfeitores, o cara era malfeitor, bandido. Um dos bandidos crucificados blasfemava contra ele. Jesus foi crucificado no meio de dois homens. E diz que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Ele quem? Contra Jesus. Dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esperto ele, né? E respondeu o outro. Então, tinha dois homens presos ali, foram presos porque eram malfeitores, eram bandidos, eram criminosos, eram delinquentes, eram, sei lá, hoje, vamos colocar hoje, né? Eram traficantes, bandidos, estuprador, assassinos, roubadores. Então, estava lá, pagando um preço justo de morte da época, né? Havia a pena de morte, né? Pessoas cometiam um delito, pagava com a vida, né? Você sabe que tem países que até o dia de hoje ainda faz isso, né? Não sei se o Brasil precisará disso um dia, né? Não sei, para ver se as pessoas respeitam mais o outro, né? Então diz aqui, respondeu-lhe, porém, o outro, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, o eleito de Deus falando pro filho da perdição, né? Pro vaso de ira, pro filho da perdição, né? Olha aqui o diálogo dos dois. Primeiro você vê um falando: salva-te a ti mesmo, tu és o Cristo mesmo, salva-te a ti, salva a gente também. Aí o outro: nem ao menos respeita a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. A pessoa de Deus, o escolhido de Deus, esse homem aqui tinha o nome dele inscrito no livro da vida. Deus escreveu o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Deus não escreve nome. Você sabe que tem igreja, quando alguém recebe a Cristo, que ele chama aceita Cristo, né? Recebe a Cristo, recebe a palavra de Cristo no seu coração, eles dizem para Deus: Deus, escreva aí o nome de fulano de tal no livro da vida. Então, parece que depende do homem para Deus escrever o nome. O nome já está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O nosso nome, Paulo fala em uma das suas cartas, ele fala: cujos nomes estão escritos no livro da vida. E Jesus falou assim: olha, alegrai-vos não porque os demônios vos submetem, mas porque o vosso nome está inscrito no livro da vida. Então, o nome já estava escrito. Quando nós viemos para essa terra, já viemos ou com o nome escrito, ou o nosso nome não está escrito. Só receberá a Cristo, a palavra, quem tem o seu nome. Diz a sentença lá em Apocalipse 20, diz que será lançado no lago de fogo e enxofre todo aquele que não foi achado inscrito o nome no livro da vida. Então, todos que não têm o seu nome inscrito no livro da vida, o livro da vida é o céu. É o céu. É lá, está lá. Então não é um pedaço de papel, não é um pergaminho, nada disso. Esquece. Mas é um livro, pastor. Mas não é um livro de papel. Tem nada a ver de papel.
Você acha que vai caber num livro todo o nome, todos os nomes das pessoas, e vai estar registrado num livro todas as debilidades nossas, que está escrito lá em Apocalipse 20, que vai ser mostrado, né? Todas as debilidades. E quem não foi escrito no nome, não estiver escrito no nome no livro da vida, esse vai ser lançado, né, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então deixa eu acabar aqui. Versículo 41. Lucas 23, 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O que tem o nome escrito no livro da vida, que é uma ovelha, como diz o profeta Isaías 53, versículo 6, estávamos como ovelhas desgarradas. Então era assim, nós estávamos como ovelhinhas desgarradas. Então esse rapaz aqui, esse quadro aqui, era alguém que era uma ovelha, mas estava fazendo o quê? Cometendo crime, cometendo roubo. Agora, nesse exato momento, tem gente fazendo isso. Cometendo assalto, se drogando, se prostituindo, mentindo, matando, esfolando. Parece que é do demônio, né? Pode ser também, mas pode ser um de Deus. Pode ser uma ovelha que está desgarrada, que precisa de ouvir. Tomara Deus que tem alguém lá agora do outro lado, numa barraquinha, sabe, numa birosca, ouvindo alguém numa casa que botou o rádio num volume alto e a pessoa está lá do outro lado ouvindo, não sei. Pode ser que essa pessoa é uma ovelha, você está parada lá ouvindo, o índice de ser ovelha é quase 100%. Quando alguém para ouvir a palavra, o índice de acerto é quase 100%, que essa pessoa que está lá do outro lado é uma ovelha de Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui, ó, versículo 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo. Eu estou em Lucas 23, 41. O castigo que nossos atos merecem. Ele falou, eu cometi um crime, então eu mereço morrer na cruz. Ele não. Esse Jesus aí não. Ele não fez nada. Eu tenho ciência que ele não fez nada. Porque se ele fosse um bandido, ele andava comigo. Ele não andava com a gente. Então ele não é bandido. Ele não estava no nosso grupo de bandido. Então como é que ele é um bandido? Ele não é bandido. Nós somos bandidos. Nós merecemos morrer. Mas ele não. Aí ele começou a falar, a repreender o outro, né? Aí, versículo 42. E acrescentou Jesus. E acrescentou. Esse homem falou. Aí, primeiro ele metralhou o outro, né? Corrigiu o outro, deu uma lavada no outro de Bíblia, né? Aí depois ele. E acrescentou. O que ele acrescentou? Aí falou, Jesus. Aí ele já não mais se dirigiu ao outro, se dirigiu a Jesus. Lembra-te de mim, quando vieres, olha o que ele estava falando, quando o Senhor vieres no teu reino. Então ele já sabia que Jesus iria voltar. Jesus ia morrer, mas Jesus ia voltar. Olha o que ele fala aqui. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus olha para ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Hoje estarás comigo. Muitos dizem, não é hoje. É hoje sim. Como é que o senhor prova? Você quer ver aqui outra passagem aqui? Lucas 16. Vem aqui em Lucas 16. Lucas 16. Vou contar aqui uma parábola.
Olha aqui a parábola que Jesus contou. 19 é o versículo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias regalava esplendidamente. Era um ricaço, né? Que não queria saber de Deus, só queria curtir. Uísque, eu só tomo champanhe. Não, tem uma loura aí, uma branquela. Eu só tomo champanhe. Não pode falar branquela não, é racismo, né? Eu tomo champanhe. Odeio pobre. Eu tomo champanhe em taça de cristal. Então, se arregala, né? Se arregala. Então, diz que ela se arregalava esplendidamente. Versículo 20. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então o mendigo morre, naquele dia que ele morre, ele é levado imediatamente para um lugar que é chamado seio de Abraão, que é paraíso, que é reino celestial, que é a nossa pátria, que é paraíso, reino celestial, nossa pátria. Que coisa linda, né? Quando você compreende as palavras de Cristo, né? Então diz que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão. E viu ao longe Abraão e Lázaro. Aonde que ele viu? No seu seio. Então, Abraão e Lázaro estavam no paraíso com Deus. Morreu imediatamente. Não, pastor, fica vagando, as almas ficam vagando, e depois ela renasce de novo, ela reencarna de novo. Não, a minha Bíblia não diz que reencarna. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, morre o homem uma vez só. Pô, acabou, volta para o paraíso. As almas, aqui, olha o que diz aqui, 22, aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Aqui, ó. Aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico também morreu. E no inferno, estando em tormentos, o diabo também vai ser atormentado dia e noite no inferno. O inferno não é um lugar onde o diabo vai reinar, não. Lá ele vai penar também. Lá ele vai penar. Ele não quer ir sozinho. Ele sabe que ele não vai sozinho, que tem um grupo grande que Deus fez. Como pode? Deus fez. Deus não pode fazer. Deus pode fazer o que Ele quer. Ele é Deus. Você e eu que ousamos usurpar o trono de Deus e falar o que Deus pode e o que Deus não pode. Deus pode tudo. E o que Ele faz, a Bíblia diz que durará para sempre. Tudo que Deus faz durará para sempre. Não é algo passageiro. É algo eterno. Toda a obra de Deus Ele faz eternamente. Pastor, então é verdade. Morreu Lázaro, seio de Abraão, pátria celestial, casa do Pai, perfeitamente. E em Lucas 23, 43, né? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo. Aonde, pastor? No paraíso. Que lugar é esse? Olha aqui
Abra aí a sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 12. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Paulo está falando, passarei as visões e as revelações que eu recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo Jesus que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Olha outro nome que Paulo chama, terceiro céu. Pátria celestial, casa do Pai, nossa pátria, reino celestial. Seio de Abraão. Então diz que se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem que se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Paulo foi levado por Cristo ao paraíso. Isto ele fala lá em Atos, que ele teve um arrebatamento, um êxtase. Foi levado, ele não sabe se ele foi no corpo ou se ele não foi no corpo. Ele sabe que ele foi no corpo. Tanto que foi Paulo que ele disse, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a qual não é lícito ao homem referir. Então são coisas que ele deve ter ouvido. Falar, não, você não pode dizer o que tem aqui não. Você não pode dizer, você pode ficar muito feliz, não diga nada que tem aqui. Senão o povo vai ficar louco, vai querer vir para cá voando, vai ser suicídio coletivo, as pessoas vão tirar suas próprias vidas, vão achar que fazendo isso vai chegar no paraíso. Tem que deixar as coisas acontecerem no meu tempo. Deus falando, cada um eu recolho no meu tempo. Cada um que é recolhido, a morte de um eleito é uma bênção, tanto para o eleito, para a gente que fica aqui, que vai sentir a falta dessa pessoa, é triste, mas para aquele eleito ali, quando ele sai daquele corpo, que é o corpo e o espírito, que é a morte é a ausência do espírito, o corpo fica sem o espírito. O espírito sobrevive sem o corpo, mas o corpo não sobrevive sem o espírito. O meu corpo, sem o espírito, ele morre. Mas o meu espírito, sem o meu corpo, ele continua vivo. Se o meu espírito sair do meu corpo, for tirado, é Deus quem tira, né? Não é eu que eu vou me desincorporar. Vai sair, o espírito vai sair. Não existe isso, irmão. Não existe isso. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem elege, é Deus quem predestinou, é Deus quem escolheu, é Deus que deu a vida, é Deus que Deus nos destinou não para a ira, mas para alcançarmos a salvação que está em Jesus Cristo. Por que esse homem aqui de Lucas 23 e esse homem de Lucas 16 foram para o paraíso, foram para a pátria celestial, para a casa do Pai, para o seio de Abraão, o paraíso? Por que eles foram? Porque eles receberam a Cristo. Olha o que diz aqui João capítulo 5. João 5. Olha que lindo. Palavra de Jesus Cristo. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Já você recebeu a palavra? Você já passou. Irmãos, nós nascemos 2 vezes. Eu nasci quando minha mãe me pôs nesse mundo, minha carne, né? E eu nasci quando eu recebi a Jesus Cristo. Diz que nós nascemos de novo. Quando Cristo passou a viver na minha vida, eu nasci de novo. Então eu nasci 2 vezes. Quem nasce 2 vezes
só experimentará uma morte, é a morte física. Quem nasce duas vezes, vou repetir, hein? Quem nasceu duas vezes, pelo papai e pela mamãe, e por Cristo, só experimenta uma morte, a morte física. Não experimenta a morte espiritual, porque nós recebemos a vida eterna. E esse corpo que é de humilhação, Deus vai nos presentear com um corpo novo. Diz que é um corpo de glória, um corpo glorioso, um corpo cheio de saúde, cheio de virtude. A doença não mais vai habitar, a tristeza não vai mais habitar em nós, a angústia não vai mais habitar. Então, é em nós. Teremos a ausência de tristeza, teremos a ausência de desejos malignos, de pensamentos carnais. Isto que você comete de fracasso, que eu cometo de falhas no nosso dia a dia, é por causa da nossa natureza. Às vezes as pessoas querem que você seja um perfeito. E quando elas veem que você não é perfeito, elas ficam frustradas. Parece crianças. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Só Jesus alcançou essa perfeição. Então diz, em verdade vos digo, quem ouve, João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte. A vida eterna está em nós. 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem é os mortos? Isso vai acontecer. Aquela palavra que Paulo falou aos Tessalonicenses, nós não precederemos os mortos. Ao ouvir da palavra do arcanjo, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Isso aqui, ó. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Oh, papai, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu a vida, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ouvirão a sua voz e sairão. É tremendo isto. Duas mortes no nosso pecado, no nosso delito. Aí nós ouvimos a voz, nascemos de novo. Nascemos de uma semente, revivemos. E quando tivermos deixado esse corpo, a Bíblia diz que vamos voltar, que vamos ouvir de novo a voz, e se nós estivermos mortos, eu acredito que a gente vai estar vivo, irmão. Eu acredito. Você acredita mesmo, pastor? Eu acredito igual Paulo. Nós que estivermos vivos, vou falar para vocês, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que estavam mortos. E nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. E estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Oh, aleluias! Isso está em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Tá bom, queridos? Então nós vamos deixando aí, a hora já se foi. Tomara a Deus que você tenha recebido essa palavra. Hoje estarás comigo no paraíso. Não tema a morte. Pastor, então eu vou pular do prédio. Nada disso, também não estou falando isso. Vou entrar na frente da bala. O bandido vai apontar a arma e falar, tira aqui, põe a arma na cabeça, tira aqui. Não estou falando isso. Não faça, julgamento carnais. Não pense com a tua carne. Não pense além do que convém, tá? Não pense assim. Eu estou te dizendo para você viver a vida. Respeite a Deus. Não tenha medo. Cara,
Existe 365 palavras na Bíblia dizendo: não tenha medo, não temas, tenha coragem. Então é 365 vezes está escrito: não temas. É uma para cada dia do ano. Então, não tenha medo. Não, Jesus falou: não temas aqueles que podem matar o corpo, mas não pode tocar no espírito. Temei aquele que pode matar o corpo e pegar o espírito, lançá-lo no inferno, aonde vai haver ranger de dentes, sofrimento eterno, banidos da presença de Deus. Paulo falou aos Tessalonicenses: há pessoas que serão banidas. Senhor Jesus, desperta o teu povo, Senhor. Acorda aqueles que estão adormecidos, envolvidos com a carne, Senhor. Só pensa nas coisas terrenas, só pensa nas coisas da carne. A sua mente só é voltada para a carne, Senhor. Não consegue se ligar no espírito. Por isso que muita gente padece, Senhor, por causa dessa ligação total com a natureza carnal. Não busca as coisas do alto, não pensa nas coisas do alto, não se liga com as coisas do alto, não se envolve com as coisas do alto e sofrem na carne. Meu Deus, ajuda o teu povo, Senhor, a focar o espiritual. Meu Deus, me ajuda a minha mente. Limpa minha mente, Senhor, limpa minha mente. Põe as tuas palavras na minha boca. Desperta o meu espírito todos os dias para falar contigo, para ouvir sua voz, para ler sua palavra, para ouvir sua palavra, Jesus. Meu Deus, se alguém lá do outro lado doente, seja curado. Se alguém deprimido, seja curado. Se alguém desenganado, seja curado. Meu Deus, eu oro pelo Benjamin, uma criança de 9 meses, está entubada. Senhor Jesus, tenha misericórdia dessa criança, Jesus. Eu oro pelo Benjamin. Deus, toque o corpinho dessa criança, toque as crianças que estão doentes, toque os idosos, toque os jovens, os mancebos. Meu Deus, toque as mulheres, os homens. Dê saúde, porque o Senhor veio para dar saúde. Meu Deus, eu oro por todos, no nome santo de Jesus, pela paz nessa terra. Paz na terra aos homens de boa vontade. Glórias a Deus pela sua vida, glórias a Deus pela sua família.